Oi. Kevin, me diz se você autoriza a sua imagem e os dados aqui nessa entrevista para utilização da pesquisa do trabalho do músico. Autorizo, sim. Beleza. Você tem nome artístico? Não, uso meu nome próprio, Kevin Shortall. Beleza. Qual é o seu instrumento e tipo de música que você costuma tocar? Olha, eu sou bacharel em guitarra jazz, então eu diria que meu primeiro instrumento e o que eu toco melhor é guitarra, e jazz é o que eu tenho mais facilidade, tenho mais domínio, mas eu toco também violão de 7 cordas, toco choro, samba também, e eu toco música irlandesa. E aí eu toco violão com algumas afinações diferentes, toco banjo tenor também e buzuki. E assim, qual é o ambiente de trabalho que você costuma trabalhar, que você costuma tocar? Bares? Eu toco bastante na noite, muito restaurante, muito bar, de vez em quando algumas cerimônias de casamento, alguma coisa assim, mas o principal são bares, com certeza. E estúdio? Costuma tocar também? É muito raro. O trabalho de estúdio hoje em dia quase não existe mais, né? Esse trabalho de músico de estúdio meio que morreu isso, de músico contratado para estúdios, meio que acabou. Sim. E na hora de você trabalhar nesses lugares, como é que você calcula a sua remuneração? Então, normalmente, a maioria dos lugares que eu toco é por um cachê fechado. Eu já entro num acordo previamente com o dono do qual vai ser o cachê para a banda. Ocasionalmente, a gente toca por couvert. Tocar por couvert é um pouco mais complicado, porque dependendo do local, você vai sair com pouco dinheiro, né? Então, para valer a pena, tem que ser um local que realmente tenha um certo giro de público e que seja um público que se dispõe a pagar, porque às vezes também você vai num local para tocar couvert e dependendo do tipo de música, do tipo de público, as pessoas não querem pagar. Então, elas vão, assistem o show inteiro, comem e não pagam. Eu ocasionalmente já toquei por chapéu, mas as minhas experiências não foram muito boas, então eu evito. Tem gente que até ganha dinheiro com isso, mas eu pessoalmente evito. E para você calcular assim, se vale a pena, você coloca que custos aí embutidos, os seus custos? O meu custo principal é o transporte, né? Então a primeira coisa que eu vejo é quanto que eu tenho que levar de equipamento. Então, é claro, assim, um show que é num local próximo, que eu tenho que levar pouca coisa, eu posso fazer por menos dinheiro. Se eu tenho que levar muito equipamento, assim, é um custo a mais, até porque tem a questão de que o equipamento pode ser danificado, tenho que levar o equipamento, então eu não tenho carro, então provavelmente eu vou ter que usar um Uber ou carregar um monte de cacareco no metrô, tá? Então são todas coisas que vão me fazendo pensar se vale a pena fazer aquela gig e quanto que eu vou querer. Sim, mas você tem também algum lugar para ensaiar ou você tem que pagar estúdio? Olha, a maioria dos lugares que o grupo de jazz a gente ensaiava quando morava no apartamento maior, a gente ensaiava no apartamento, agora a gente está um tempo sem ensaiar, mas boa parte desses tipos de música que eu toco, jazz, choro, samba, na verdade a maioria dos grupos que tocam esse tipo de música não ensaiam muito. Meio que você tem que saber a sua parte, você chega e toca. São poucos os grupos que normalmente depois que o grupo já existe há muito tempo é que ele começa a ensaiar. Então o grupo de choro, por exemplo, agora está começando a ter mais ensaios, mas a gente é mais simples também, né? Porque você não precisa de amplificação, então dá para ensaiar na casa de alguém. Acho que normalmente quem precisa mais de ensaio é grupo de rock, grupo de pop, que as coisas têm que ser muito mais regidas em termos de arranjo. E esses lugares que você costuma trabalhar, qual é o tipo de contrato? Quase sempre é boca a boca, né? Eu tento fazer tudo, assim, na verdade eu faço questão de sempre ter tudo ou por e-mail ou por WhatsApp, porque aí você tem aquilo por escrito e não tem ambiguidade. Sim. E aí, assim, você chega lá, já acontece, né? Às vezes você vai tocar no local e aí o dono não tá lá, tá o gerente, aí ele fala que não sabia de nada. Aí você tem ali por escrito, olha, tá aqui você pode ler aqui o que o dono falou. Então, usa o e-mail como documento. Exato. Entendi. E na área da música mesmo, existe alguma outra função que você exerça, como arranjador, compositor? Olha, principalmente como professor. De novo, assim, eu escrevo, professor, eu dou aulas particulares ocasionalmente, eu dei aula em escolas de música também. Como também é algo que normalmente não paga muito bem, eu não faço com muita frequência, eu prefiro dar aula particular.
Arranjador e compositor eu já fiz isso antes, mas não de maneira rentável até hoje. Eu fiz mais para mim, para os meus grupos, fazendo arranjos para os meus grupos. Assim, é rentabilidade indireta, né? Os grupos tocam, eu ganho dinheiro com isso. Você precisa fazer um arranjo para tocar em determinado lugar com uma formação, né? Sim. Mas sim. você mesmo que faz essa parte quando sim. é necessário. Sim. Entendi. Existe alguma outra função da área, fora da área da música, que você exerça profissionalmente? Não, eu cheguei a trabalhar, uma época que eu tive tendinite, eu trabalhei como professor de inglês. Mas hoje em dia eu já larguei essa vida aí e não pretendo voltar. Entendi. E dessas funções aí da área da música, qual delas que te dá uma remuneração mais certa, assim, mensal? No momento a tocar. Já teve épocas em que eu ganhei mais dinheiro. Na verdade, a minha remuneração sempre é um pouco em fluxo, né? E sempre é um balanço entre dar aula e tocar. No momento eu ganho mais dinheiro tocando, mas os dois são, de certa forma, são incertos, né? Porque você está tocando um tempo num lugar, aí aquele show para, aí você tem que achar outro, e aluno é a mesma coisa, você dá aula para um cara um tempo, aí daqui a pouco, a maioria dos alunos são temporários, você dificilmente vai ter um aluno de muitos anos, até porque a maioria das pessoas que quer aprender violão ou algum instrumento de cordas, quer aprender para tocar para si mesmo, por diversão, entendeu? Fazer aula por um tempo e aquilo não é prioridade dele, então se ele tiver que de repente se focar numa questão profissional, ele imediatamente vai cortar a aula de música. Então, no geral, na minha experiência, dar aula é mais ou menos tão incerto quanto tocar. Entendi. E como é que você calcula, assim, se em algum mês está pior de trabalho, como é que você se organiza para equilibrar essas contas, assim? O que eu faço, o cálculo que eu tenho é que, assim, é que a maioria dos meus shows eu tenho um certo número de shows certos que eu faço toda semana, que eu toco regularmente toda semana em alguns locais. Então eu já calculo aquilo, que eu vou ter aquela renda ali, e aí eu vejo se eu vou precisar de mais ou não. Se estiver precisando de mais, eu corro atrás de tentar conseguir aluno, embora conseguir aluno seja uma coisa por conta própria difícil, essa que é a vantagem da escola, né? Ou então eu corro atrás de outros lugares para tocar, eu vou atrás mesmo. Entendi. Você é afiliado à OMB, ou Sindicato dos Músicos? Não, eu até gostaria. A OMB eu não me filiei porque ela é redundante, né? Ela não tem muito propósito. E foi, na verdade, uma grande vitória a gente não precisar mais de OMB. O sindicato até eu gostaria de me filiar, só que você tem que ser filiado à OMB para entrar para o Sindicato dos Músicos. E aí eu teria que pagar, como eu cheguei a entrar para a OMB e depois nunca mais paguei, eu teria que pagar, sei lá, 5 anos de filiação da OMB para poder entrar no Sindicato dos Músicos. Então não vale a pena. Mas isso é recente? É uma questão recente que você passou por isso? Tem que pagar por muitos meses? Eu acho que tem uns 2 anos eu fui conferir isso, porque assim, eu sei que isso é um regulamento do sindicato. Você tem que ser da OMB para entrar para o sindicato. Isso não se discute, é isso. Entendi. Porque é isso que te categoriza como músico, é você ser da OMB. Assim, pelo menos assim, legalmente, né? Então eu nunca entrei para o sindicato por causa disso, basicamente. Porque eu não quero pagar a OMB além de pagar o sindicato. Entendi. Eu até toparia o sindicato, mas não a OMB. E conta pra gente, como é que se deu a sua qualificação na música? Onde você estudou? Então, eu me formei inicialmente eu estudei... Mas antes disso, antes da sua formação? Eu comecei em Friburgo com um professor de guitarra da cidade mesmo, que era o Cauê Lobo, que ele mesmo era formado no SIGA. E aí eu tive aula com ele por alguns anos e depois eu tive a oportunidade de estudar fora e fui para a Inglaterra, né? Aí eu fiz um bacharelado em jazz lá. Mais recentemente, o que eu fiz foi a minha revalidação de diploma aqui, né? Porque o Brasil não reconhece diploma de outros países. Então você precisa passar por um processo em que uma universidade vai te dar um diploma por semelhança. Na verdade, o que ela faz não é que ela diz que o seu diploma vale no Brasil, é que ela diz que você agora tem esse diploma que já existe no Brasil, de uma Universidade Federal X. No caso, não existe curso em Universidade Federal de jazz no momento. Então eu fiz pela Unirio como se fosse arranjo em MPB, que é o curso mais semelhante que eu consegui encontrar aqui no Rio de Janeiro, né? Então me pediram que eu fizesse um período de arranjo
que eu fiz e agora já está revalidado o diploma. Ah, legal. E sobre a sua origem social, assim, seus pais trabalhavam com música, tem alguma relação? Nenhuma. Família? Não, minha família não tem ninguém músico na minha família, até onde eu sei. Se tiver algum parente muito distante. Eu tinha um tio-avô que toca cavaquinho e que eu quase não tenho contato com ele. E é isso. Entendi. Então tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Obrigada, Kevin. Certo.